Queremos dar as boas-vindas a você que escolheu acompanhar mais esse estudo bíblico produzido pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Chegamos hoje à nossa 10ª lição e o nosso desejo é que a palavra do Senhor cada dia se torne mais a nossa regra de fé e prática. Hoje nós vamos falar a respeito de um outro atributo de Deus. Aliás, hoje nós vamos precisar falar sobre 2 atributos de Deus, porque eles são complementares. E para falar desses atributos de Deus, nós vamos precisar então estar alternando entre um e outro. O primeiro atributo que nós vamos falar hoje é a respeito da paciência de Deus. Deus é paciente. Pois bem, a paciência de Deus, junto com a sua graça e a sua misericórdia, podem ser consideradas como 3 aspectos diferentes e complementares de um só atributo divino, que é a bondade de Deus. A graça de Deus é revelada no fato de Ele nos conceder aquilo que nós não merecemos, de modo especial, a salvação na pessoa de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus é revelada no fato de Ele não aplicar sobre nós o castigo que nós merecemos pelo nosso pecado, quando nós nos aproximamos dele com fé. E a paciência, sobre a qual nós vamos falar hoje? A paciência é a sua bondade revelada no fato de Ele sustar ou adiar a punição de pessoas que permanecem no pecado por um determinado tempo. Em vários trechos da palavra de Deus, esses 3 aspectos da bondade de Deus são mencionados lado a lado. Como, por exemplo, nós lemos em Êxodo, capítulo 34, e versículo 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Também no Salmo 103, versículo 8, nós lemos: O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. A expressão tardio em irar-se revela a paciência de Deus para com os pecadores impenitentes até que não haja mais solução. A paciência de Deus, em algumas versões das Escrituras, é expressa pela palavra longanimidade. Essa palavra de origem latina vem do conceito de sofrer ou suportar adversidades com serenidade. É a paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Relaciona-se ainda com generosidade ou a magnanimidade. Deus suporta oposição contra a sua pessoa com serenidade e paciência, conforme nós lemos em Romanos 9, 22. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Na Bíblia, nós encontramos essa expressão por toda parte, relacionada com Deus. Vamos aqui a alguns exemplos. Em Números, capítulo 14, verso 18, Moisés registrou as seguintes palavras: O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. No texto citado, Moisés estava pedindo o perdão de Deus pelos pecados do povo de Israel durante a caminhada para a Terra Prometida.
ele apelou para a paciência de Deus e Deus lhe respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Números 14, verso 20. Por outro lado, o texto também diz que o Senhor não inocenta o culpado, embora ele continue amando o pecador. Precisamos desde já entender que Deus perdoa todo e qualquer pecado, desde que ele seja confessado e abandonado. Porém, existem certas consequências do pecado que não podem mais ser apagadas ou exterminadas. Ou mesmo Deus não permite que essas consequências sejam apagadas. Por isso, Deus disse a Moisés também na continuidade desse texto: porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Números 14, de 21 a 23. Deus perdoou o seu povo, mas não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Esse privilégio coube aos seus descendentes. Devemos lembrar que nem mesmo Moisés teve permissão para entrar, devido àquele incidente onde Deus fez brotar a água da rocha. Então, nós podemos dizer que, em sua soberania, Deus limitou a sua paciência para não permitir que certas coisas aconteçam. Uma dessas coisas é a salvação daqueles que já morreram, sem confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso significa que ideias como purgatório, limbo ou qualquer lugar intermediário entre o céu e o inferno não tem qualquer base bíblica. Da mesma forma, a oração e os sacrifícios feitos em favor dos mortos são completamente sem efeito, pois a Bíblia é muito clara em textos como na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. No livro dos Salmos, encontramos mais 2 textos a respeito da paciência divina. No Salmo 86:15 temos: mas tu, Senhor Deus, és compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Mais uma vez vemos a paciência do Senhor associada à sua graça e misericórdia. A bondade de Deus se revela na pronta atitude de perdoar e no retardamento do castigo merecido pelo pecado. Também, lá no Salmo 145, verso 8, nós lemos: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Nesse ponto, eu gostaria de me deter aqui nessa expressão, tardio em irar-se, para pensar um pouco nesse que é o segundo atributo de Deus que nós precisamos estudar em conjunto com a sua paciência, que é a ira de Deus. Há muita gente que tem grande dificuldade em pensar num Deus irado, um Deus que se ira. Como nós mencionamos lá na primeira lição, algumas pessoas imaginam Deus como
um tipo de velhinho bondoso, sempre risonho, aquela espécie de Papai Noel celeste, né? Que nunca fica zangado ou irritado com qualquer coisa. Naquela ocasião nós dissemos que esse conceito de Deus não condiz com a revelação do Senhor nas Escrituras. Então agora chegou a hora da gente seguir adiante e conhecer como é que Deus se relaciona com a ira, esse atributo que é dele também. É surpreendente para alguns a grande quantidade de vezes que a Bíblia menciona a ira de Deus. Mas devemos pensar que se Deus ama tudo aquilo que é correto, justo e bom, tudo aquilo que está em conformidade com o seu caráter, né, com as suas características morais, então nós não podemos estranhar o fato de que ele também odeie tudo aquilo que se opõe à sua perfeição. Se Deus é santo e justo, é óbvio que ele abomina tudo aquilo que se mostra contrário à sua justiça e santidade. Nós podemos definir a ira de Deus como o atributo pelo qual ele odeia intensamente todo o pecado. As frequentes menções à ira de Deus acontecem de forma especial quando o seu povo o abandona e passa a pecar deliberadamente. No capítulo 32 do livro de Êxodo, nós vemos a ira de Deus relacionada aos pecadores do povo de Israel. Nós lemos assim: o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Um pouco mais tarde, no grande discurso de Moisés, no livro de Deuteronômio, ele comenta esse fato da seguinte maneira: lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira, desde o dia em que vocês saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor à ira, que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Deuteronômio 9, versos 7 e 8. A impiedade e a desobediência dos israelitas foi motivo suficiente para acender a ira de Deus. Devemos lembrar aqui a história da destruição de Sodoma e Gomorra como um perfeito exemplo do equilíbrio entre a ira e a paciência de Deus. Os pecados daquelas cidades haviam chegado ao limite, mas ainda assim Deus ouviu a oração de Abraão. Ele prometeu que não destruiria aquelas cidades se encontrasse ali pelo menos 10 justos. Lembremos que Abraão começou com 50, baixou para 45, 40, aí quando chegou em 10 ele parou. Mas Deus prometeu: se eu encontrar 10 justos naquelas cidades, eu não vou destruí-las. Só que o único encontrado ali, justo, foi Ló. E por isso a catástrofe foi inevitável. Deus livrou Ló, mas destruiu as cidades. Na segunda carta de Pedro nós lemos sobre esse acontecimento, capítulo 2, versos 6 e 7. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, encontramos a história do rei Josias, descendente direto dos perversos reis Manassés e Amon. Ao contrário destes, Josias buscou o Senhor
e procurou andar nos caminhos de Deus. Mas, no seu tempo, a palavra do Senhor era ignorada até pelos sacerdotes. Por isso ele ficou apavorado quando, pela primeira vez, ele ouviu a leitura do livro da lei. Conhecendo quem era o seu povo e como o seu povo vivia, ele sabia que Deus estava irado com eles. Vamos ler as palavras de Josias aqui no verso 13. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Durante os reinados de Manassés e Amon, o Senhor ficou irado com a atitude idólatra do seu povo. Mas então vemos mais uma vez a paciência divina em ação, pois o rei Josias mostrou arrependimento e contrição. A profetisa Hulda, a quem o rei Josias havia mandado consultar, mandou a resposta para ele, lá em 2 Reis, capítulo 22, versos 19 e 20. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Infelizmente, os reis que o seguiram foram todos ímpios. Por isso, Judá foi invadida pelos babilônios, Jerusalém foi destruída, as muralhas da cidade e o templo foram derrubados e queimados, e o povo foi levado cativo para longe da sua pátria. Nós dissemos no início dessa lição que a paciência de Deus se revela quando ele é capaz de sustar ou adiar o castigo merecido por pecadores inveterados. Uma das melhores ilustrações a esse respeito é a história de Noé. Durante 100 anos, Noé e seus filhos construíram uma arca, por meio da qual as suas famílias foram salvas do dilúvio. Durante 100 anos, Deus esperou que os homens ímpios que conviviam com ele se arrependessem dos seus pecados, mas isso não aconteceu. Por isso veio o dilúvio e acabou com aquela geração. Jesus nos advertiu que na sua segunda vinda vai acontecer algo semelhante. Em Lucas 17, versos 26 e 27, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. A paciência do Senhor é grande, mas o limite é o tempo que ele concede para que os homens se arrependam dos seus pecados. É sobre isso que também escreveu o apóstolo Pedro a respeito das pessoas naquele tempo de Noé. Eles, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Naquela ocasião, a paciência de Deus esperou 100 anos, mas em outras ocasiões o tempo de espera foi menor. Nós não devemos esquecer que, se Deus espera o arrependimento dos homens, ele cumpre o que promete quando as pessoas se entregam a ele. É isso que nós vemos na história da pregação de Jonas, em Nínive. Aquela era uma cidade impiedosa, cheia de pessoas sem caráter e desregradas. Deus chamou Jonas para pregar aos ninivitas
pondo em prática o seu amor e a sua paciência. Jonas não entendeu por que Deus queria salvar aquelas pessoas. E, embora muito relutante, como nós já sabemos, ele acabou indo. Enquanto ele falava, os moradores de Nínive foram se arrependendo, conforme nós lemos no livro de Jonas, capítulo 3, versos 5 e 6. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O resultado disso é que Deus não realizou contra Nínive o mal que ele havia prometido, como nós lemos no verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Apesar da incompreensão de Jonas, Deus cumpriu a sua promessa e mostrou a sua natureza paciente e cheia de amor para com aquele povo. O tema da ira de Deus toma uma nova feição nas páginas do Novo Testamento. A partir do ministério de Jesus, todo aquele que rejeita os seus ensinos e o seu convite para segui-lo é alvo dessa ira, pois continua na prática do pecado. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, o apóstolo escreveu: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre aqueles que se rebelam contra o seu Filho. Mas, enquanto há vida, há esperança de arrependimento, pois nós não devemos esquecer que Deus é paciente. Nos escritos de Paulo, nós encontramos o maior número de referências a respeito da ira de Deus, mas também da sua paciência. Vamos ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Mas qual é a razão disso? A lista que Paulo apresenta é grande. Ele diz: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. A natureza santa de Deus não pode compactuar com os pecados dos homens. Por isso ele revela a sua ira contra toda essa impiedade. Em Romanos capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo ainda insiste nesse assunto. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A paciência de Deus para com os pecadores impenitentes está demonstrada naquilo que os teólogos chamam de graça comum. Ela é assim chamada porque beneficia todas as pessoas indistintamente. Jesus mandou os seus seguidores amarem os seus inimigos,
o que era uma interpretação um pouco diferente da lei, que mandava amar o próximo e odiar o inimigo. Se ele nos ordena isso, ele também age assim, mostrando o seu amor para com aqueles que o desprezam. Vejamos o que diz o nosso Senhor em Mateus capítulo 5, versos 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Por outro lado, a graça salvadora de Deus só é concedida a pecadores arrependidos. Por isso, o cristão não deve ter medo da ira de Deus. Não deve ter medo nem de falar a respeito desse assunto. Antes, nós éramos filhos da ira, como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 3. Porém, agora nós temos a fé em Jesus que nos livra da ira vindoura, conforme 1 Tessalonicenses 1,10 e Romanos 5,10. Por falar nisso, vale a pena a gente ler as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Não devemos temer a ira de Deus, porque nós, os que já nos entregamos a Jesus, não estamos mais sujeitos a ela. Deus já mostrou toda a sua bondade e paciência ao nos garantir o livramento de sua ira, conforme nos assegura o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Também devemos dar graças a Deus pela sua ira, como nós damos graças por qualquer outro dos atributos de Deus. Isso pode parecer um pouco estranho para você a princípio, mas vamos refletir aqui um pouco. O que Deus seria se ele não odiasse o pecado, se ele não abominasse o erro? O que seria de suas criaturas se Deus não se abalasse com o mal que é feito? Odiar o mal e o pecado é uma virtude de Deus. Portanto, a ira de Deus deve ser alvo da nossa gratidão. Ao mesmo tempo, devemos ser gratos por sua paciência ao retardar a execução da sua ira, a fim de permitir que mais pecadores sejam salvos. Essa realidade deve nos motivar a mostrar a todas as pessoas que o Senhor deseja resgatá-las do pecado para a justiça e do reino das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Em Colossenses 1, versos 21 e 22, Paulo registra as seguintes palavras: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a obra que Jesus deseja fazer na vida de qualquer pessoa. Devemos lembrar que, ao lado da ira de Deus, estão a sua paciência, a sua graça e a sua misericórdia. Na segunda carta de Pedro, nós encontramos essas palavras: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação,
como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 de Pedro 3,15. A paciência divina permite que tenhamos tempo suficiente para refletir e nos entregar a Ele, a fim de sermos salvos. O apóstolo Paulo se descreve como o principal dos pecadores, pois ele conhecia a lei de Deus, mas perseguia os servos de Jesus. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 16, ele escreveu: Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Paulo diz que a paciência de Deus é completa, pois permitiu que ele fosse resgatado e passasse de perseguidor a perseguido. Devemos lembrar ainda que Jesus suportou a ira de Deus em nosso lugar, quando se entregou pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Esse foi o cálice que Jesus teve de tomar pela nossa redenção. Paulo diz que Deus o fez pecado por nós, como lemos em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao assumir os nossos pecados, Jesus ficou sujeito à ira de Deus, mas ao ressuscitar em poder, ele garantiu a nossa vitória. Nós vamos encerrar o estudo de hoje com um texto do profeta Miqueias, que nos ajuda a compreender a natureza de Deus em seus atributos de ira e paciência, exercendo misericórdia sobre o seu povo. Miqueias, capítulo 7, e versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vamos aproveitar o domingo para dar graças a Deus pelos seus atributos. Que Ele nos ensine a compreender as suas características e a buscá-lo de todo o coração. Que Ele nos conceda um domingo cheio da sua graça.